Bom, meus queridos alunos, nessa terceira parte, nós vamos ver agora de maneira mais detalhada as fases do Renascimento italiano, ok? Então vamos falar sobre os principais artistas, os personagens. Vou mostrar muitos quadros, muitas pinturas, porque a partir de agora a aula vai ser mais uma questão de demonstrar para vocês, citar o nome de todos esses artistas, esses homens espetaculares e as suas obras, ok? Então, vamos lá. Ó, como eu falei, é dividido em três fases o Renascimento: o 300, o 400 e o 500. Né? O 300 são o século XIV, os anos de 1300, o 400, os anos de 1400. Então, tudo que aconteceu de 1400 até 1500 é o 400. E o 500, tudo que aconteceu de 1500 até 1600, ok? Muito sim. 300, 400, 500. São 300, 400 e 500 em italiano. Então vamos lá. Nessa primeira fase aqui, é o 300. Né? Então nós temos aqui o 300, século XIV. Foi a transição da cultura teocêntrica, para a antropocêntrica. Deixa eu só pegar o marca-texto. Isso. Então, transição da cultura teocêntrica para a antropocêntrica. Então, corta-se a religião no centro e inicia-se o homem, o homem no centro. Ok? Vamos aí para os principais nomes desse período. Então, as obras dele, pessoal, eram renascentistas, mas às vezes elas tinham alguma coisa ligada à religião. Tanto que nesse período, essas obras, muitas vezes, elas eram pinturas de relatos bíblicos. Então, eles pintavam a crucificação, pintavam os apóstolos, pintavam sobre anjos. Por quê? Porque apesar deles serem renascentistas, mas como é a primeira fase, esse pensamento renascentista ainda estava ligado ao pensamento religioso. Então, eles vão fazer obras, muitas vezes, ligado a coisas religiosas. Usando termos e expressões religiosas, coisa da Igreja Católica. Então nós temos aqui Dante Alighieri, ou Alighieri, né? O autor desse livro aqui muito massa, A Divina Comédia. Eu recomendo que vocês leiam esse livro aqui. Okay? Dante Alighieri se destacou na literatura com A Divina Comédia. Depois nós temos Petrarca, outro escritor, autor de A Italia e Lírica do Cancioneiro. Aí depois nós vamos ter Boccaccio, ou Boccaccio, não sei como é que se pronuncia, é italiano, só sei falar inglês. Ele é o autor de Decameron, um livro também que eu já li muitos trechos, não li ele completamente, mas já li boas partes na faculdade de História, eu precisei ler ele, uns trechos dele, ok? Aí nós temos o pintor Giotto, se destacou na pintura, e observa aqui, ó. Figuras com aspectos humanos, o realismo e traços de individualidade, coisas somente daquele personagem. Destaque para suas representações de São Francisco de Assis. Olhe só o que eu falei agora há pouco. Essas obras eram mais realistas, eram mais humanas, ou seja, eram renascentistas, mas olha só quem ele vai pintar, São Francisco de Assis, ele vai pintar um personagem. Então no 300 tinha muito disso. Eram pinturas relacionadas ao religioso, mas usando características renascentistas, ok? Não fazendo mais aqueles quadros quadrados, sem profundidade, sem sombra, sem realismo, ok? Então é meio que uma mistura. A fase do 300 ela é meio que uma mistura entre esses artistas. Ó, a obra de Giotto. São Francisco pegando os pássaros. Aqui você ainda não vê tanto realismo, mas já vê que melhorou muito, já que é o 300, é a primeira fase, eles não tinham tanto conhecimento das técnicas de pintura. Então, ó, aqui são duas obras de Giotto, né? Lamento Anticristo Morto e São Francisco de Assis pegando os pássaros, obras de Giotto. Vocês vão ver que ao longo da aula que eu for mostrando as obras, elas vão ficando cada vez mais bonitas. Essa daqui ainda está simplista, porque foi na primeira fase. Aí a gente chega no 400.
né? A fase do meio, século XV. 400, são os anos de 1400 à frente, até 1500. Aqui vai se destacar como os principais mecenas da Itália, a família Médici. A família Médici, pessoal, era uma família de banqueiros, homens muito ricos mesmo. Existe até uma série de televisão que fala a história dessa família aqui. O nome da série é Médici, só isso, Médici. Depois do Enem vocês podem dar uma conferida. O principal centro cultural dentro do 400 foi a cidade de Florença. A cidade de Florença vai se destacar por ser os principais polos culturais aí, ok? Na pintura vamos ter destaque para as técnicas de pintura a óleo. A pintura a óleo vai permitir ao artista fazer detalhes como músculos e tudo mais de uma maneira muito mais realista. As curvas, a pele, ela fica muito mais realista quando você está pintando a óleo, ok? Então isso vai trazer um realismo maior ainda para essas obras. Agora vamos para os principais nomes aí, ó. O primeiro dele é Masaccio, geometria em perspectiva, né? As suas obras já tinham uma profundidade, perspectiva, isso está à frente, aquilo está atrás, são obras bem mais elaboradas. O que foi que ele pintou? A expulsão de Adão e Eva do paraíso, tributo, distribuição de esmolas por São Pedro, que são o nome das principais obras. Vocês depois podem olhar na internet para apreciar essas grandes obras feitas por Masaccio. Depois nós temos o Botticelli, né? Ele se destacava por figuras leves, delicadeza, né? Inocência, coisas mais, umas pinturas mais finas, mais requintadas, né? E aí ele pintou o Nascimento da Vênus, Nascimento de Vênus, que foi aquele quadro que eu mostrei anteriormente, e a Alegoria da Primavera, ok? E aí vem o principal nome renascentista, o principal nome, o famoso Leonardo da Vinci. O Da Vinci, pessoal, era a cidade onde ele viveu. Então ele ficou conhecido como Leonardo da Vinci porque ele era de Vinci. Então era como se fosse Leonardo, se fosse no caso Bruno, seria Bruno de Apudi. Era como ele seria chamado, né? Então esse Da Vinci não era um nome registrado dele não, era como ele ficou conhecido, Leonardo da Vinci. Porque Vinci foi a cidade onde ele começou as suas obras, seu trabalho como artista, ok? Maior nome do Renascimento. Ele era pintor, escultor, urbanista, engenheiro, músico, físico, botânico e uma ruma de outras coisas. O cara era espetacular. Ele criou coisas, né, e projetou coisas que a gente só veio ver 500 anos depois da morte dele, né? Coisas como o helicóptero, pessoal. Ele tinha projetos de um objeto voador que hoje nós chamamos de helicóptero. Tanques de guerra ele tinha projetado, pontes, um monte de coisa. Ele era um cara que estava muito à frente o seu tempo, né? É absurdo o conhecimento que esse cara tinha. Então, a principal obra dele, que é o quadro também mais caro do mundo, né? Tão caro que não tem nem preço, é a Mona Lisa, que hoje está lá no Museu do Louvre, né? Ou Gioconda. A Mona Lisa ou Gioconda, que é o nome original mesmo, o nome que ele deu, né? A Gioconda e também a Santa Ceia. São as duas obras principais dele. A Santa Ceia, que é um quadro enorme. Então, Mona Lisa e Santa Ceia são as obras que a gente lembra logo de Leonardo da Vinci. E também a Virgem das Rochas. Eu poderia passar horas e horas só mostrando as obras de Da Vinci, mas não temos tempo para isso. Aqui quadros de Sandro Botticelli, né? O Nascimento da Vênus, que eu já mostrei anteriormente, a Alegoria da Primavera, né? Mostrando leveza, perspectiva, né? Aqui já são pinturas a óleo. Observe os detalhes aqui do vestido, né? Sombras, transparências, tudo isso aqui é muito complicado de se fazer. E aqui a gente vem para as principais obras de Leonardo da Vinci. Então nós temos a Gioconda, a Mona Lisa, que hoje está lá no Museu do Louvre, qualquer um pode ir ver ela, uns 20 mil reais dá para ir. E a Santa Ceia, que foi pintada na parede da casa de um mecenas, ou seja, de um homem rico que financiava ele, né? A Santa Ceia. E aqui uma gravura que ele fez para um livro
para um livro de um anatomista, Vitrúvio, né, era o autor desse livro, e por isso que o nome desse desenho, essa gravura aqui, ficou o Homem Vitruviano. Né? Tenta mostrar como é perfeito o corpo humano, mostrando que ele é simétrico, tem toda uma compatibilidade matemática que mostra o homem em altura e largura como um ser perfeito. Né? Aqui mais um aspecto do humanismo, do antropocentrismo, mostrando que o homem é algo perfeito, algo muito belo e tudo mais. Ok? Então, na nossa próxima parte, nós vamos ver o Cinquecento, ou seja, a última fase do renascimento cultural.